Oi gente, tô aqui de novo com as minhas leituras, procurando alguém para me ouvir. É tão gostoso, né? Quando a gente lê e encontra gente para ouvir, para conversar sobre a obra. Então, hoje eu resolvi trazer para vocês mais um livro infanto-juvenil. Não sei se vocês já ouviram falar, se vocês leram de repente na infância aí, quando você estava no ensino fundamental 1, se você for uma pessoa adulta, de repente você tenha lido lá no passado. Ou se atualmente se você estiver no ensino fundamental, se você já teve contato com esse livro, às vezes passou por ele batido, não gostou da capa, não gostou do nome e não aproveitou. Recomendo que aproveite, é um livro bom, ele é da coleção Vagalume, se chama 100 Noites Tapuias. Olha a minha versão, eu tô aqui com um livro que eu ganhei, foi doação, tá bem acabadinho, é o tipo de livro que ataca a minha rinite. Já era para eu ter doado esse livro, mas como eu queria fazer a leitura da coleção Vagalume, e esse acaba sendo o primeiro da coleção Vagalume que eu faço agora como adulta, então eu vou fazer doação quando eu acabar esse vídeo. Vou procurar alguém que efetivamente queira fazer a leitura e vou passar para frente. Se a pessoa não tiver rinite, né, ela pode segurar para ela, ou ela também pode fazer a leitura e passar para outra pessoa. 100 Noites Tapuias, os autores são Ofélia e Narbal Fontes, certo? Para que idade eu recomendo esse livro? 5º ano para cima. Até o 8º ano dá certinho para trabalhar. Eu vi algumas resenhas na internet que dizem que é um livro, sei lá, bem infantil. Eu discordo. Aqui narra o conflito entre indígenas e garimpeiros. Alguns termos, algumas palavras usadas que são termos daquela região ali do Mato Grosso, ou são termos relacionados ao garimpo, ou até mesmo aos indígenas. Uma criança menor que uma criança que frequente o 5º ano pode ter dificuldade em uma palavra ou outra. Imagina uma criança que não está completamente alfabetizada. A história em si, sim, você pode pegar esse livro e fazer a leitura para uma criança menor, mas fazer uma leitura independente, não, tem que ser 5º ano para cima para conseguir, certo? Do que fala essa obra, 100 Noites Tapuias? Bom, a história conta sobre a vida, sobre um menino chamado Quinquim e o seu pai Quincas Venâncio. Quincas Venâncio, ele é um garimpeiro, né, ali da região do Mato Grosso, e ele todo dia está ali na busca, né, tentando encontrar algo, um diamante ou algo que lhe dê dinheiro. E ele mora ali na região da mata, inclusive eles falam aqui da presença de onças e coisas assim, perigos que a mata, né, pode oferecer. E o seu filho, né, a mãe já havia falecido, que não sabemos exatamente do que, mas o seu filho acompanha o pai todo dia no trabalho, até que um dia o menino Quinquim fica doente. E nesse dia que ele fica doente, o pai não pode deixar de trabalhar. Então ele orienta o filho: olha, você não saia de casa, fique aqui, deixei comida para você, não saia de casa, olha, tem uma onça que está nos visitando de vez em quando, cuidado, não saia de casa. O que acontece? O pai vai trabalhar, já sabem, né? Criança não dá para deixar sozinha. Ela ouviu ali umas galinhas ali no terreiro, foi lá alimentar as galinhas e aconteceu o problema que eu já vou contar aqui. Nesse meio tempo, enquanto o Quinquim ficava em casa se recuperando, o pai vai para o trabalho dele de sempre. Aí, nesse dia, em especial, ele encontrou um diamante muito valioso. E quando ele volta para casa para contar para o filho dele que ele tinha encontrado esse diamante, ele não encontra mais o filho em casa. O que aconteceu com o Quinquim? Porta aberta, não tinha sinal de arrombamento. O que tinha acontecido com ele? Logo ele pensa na onça. Meu Deus, o menino saiu e a onça levou, pegou, matou, né? Sai louco procurando o filho, não encontra, então ele vai até os garimpeiros. Todos os garimpeiros gostavam muito do Quinquim, porque ele era um menino muito querido, e todos falavam que ele era uma joia preciosa para o pai, né? Uma companhia. E ele corre até os garimpeiros pedir ajuda. Uma outra coisa que eu não mencionei é que o pai já andava meio preocupado com o Quinquim, porque como a mãe dele tinha morrido, o Quinquim volta e meia acordava no meio da noite sofrendo por causa da mãe, chamando a mãe, então o pai tinha essa preocupação. E foi até aconselhado que colocasse o Quinquim para frequentar as aulas ali da vila, que tinha ali uma professora, que era uma de etnia Bororó, e que essa professora era muito boa, que ele devia colocar o Quinquim para estudar, né, e conhecer novas coisas, e dessa forma talvez amenizasse a dor da falta da mãe. Mas enfim, cadê o Quinquim? Até rimou. Então o pai saiu, foi para a vila, junto com todos os garimpeiros, procurar o Quinquim. Chegando na vila, estava um maior alvoroço, né?
o que ocorreu? Havia sido raptada a professora da escola que eu mencionei agora há pouco. Joana Borora, que era como ela era chamada, ela foi sequestrada e a testemunha diz que foi por um índio chavante. Foi pela tribo chavante. Logo, eles deduzem que o Quinquim também foi sequestrado pela mesma tribo. Então, eles se unem ali, mais de 100 homens, e vão atrás da criança e da professora. Vão atrás de fazer um resgate, de executar o resgate. Enquanto isso, a tribo ficava bem distante da vila, né? Os índios já estavam indo, o Quinquim foi levado, transportado meio adormecido, né? Joana Borora ia andando mesmo, sendo puxada. Quando chegaram ali na tribo do Chavante, elas ganharam uma taba só para ela e para o Quinquim. Só que assim, Joana, por mais que não fosse Chavante, ela conhecia o idioma Chavante. Então ela ouviu todos os planos que eles tinham ali, porque na verdade o que o cacique queria era sequestrar os alunos dessa professora e a professora. Só que Joana foi muito esperta. Quando ela percebeu que os indígenas estavam cercando a escola, ela simplesmente pediu para os alunos se abaixarem e saírem por uma porta enquanto ela se entregava pela outra, né? Ela teve ali um ato heróico salvando os alunos e ela foi levada. E o Quinquim foi sequestrado porque deu mole mesmo ali na casa dele, o índio estava ali, pegou e levou embora. Então os únicos que foram sequestrados foram a Joana e o Quinquim. Ali, na tribo, a Joana conhecia o idioma Chavante, então ela conseguiu ouvir todos esses planos, né, do cacique, também ouviu algumas questões que o cacique colocou, como não gostar dos índios Bororó, porque os índios Bororó eles eram muito pacíficos, trabalhavam para o homem branco, enfim, essas coisas. E por ali a Joana e o Quinquim ficaram por muitos dias esperando o resgate. E nesse ficar muitos dias, o Quinquim sempre tinha esse sofrimento durante a noite, ele acordava chamando a mãe, e a Joana tinha muito medo que os índios matassem o Quinquim porque ele gritava, né? E isso poderia chamar a atenção de alguém que estivesse por ali, então os índios poderiam sim fazer mal para o Quinquim por causa disso. Então ela criou ali uma estratégia. Então por isso que muitas pessoas falam que esse livro, existe um livro dentro deste livro, porque todas as noites, enquanto eles ficaram ali, a Joana contava uma história para o Quinquim, né? Uma espécie de fábula sobre um jabuti. E toda noite que ele acordava assim no susto, ela ia lá e contava um pedaço da história até ele pegar no sono. E assim ela acalmava o menino. E assim foram passando as noites até que à espera do resgate, né? Os índios se preparando para o embate, porque eles queriam fazer uma emboscada. Qual era o intuito dos índios nesse sequestro? Eles queriam ali, eles estavam naquele conflito entre índios e garimpeiros, né? Pela terra, pelo que tinha ali pela invasão também do homem branco à sua terra. Enfim, eu não vou falar aqui quem tá certo, quem tá errado, embora eu tenha a minha opinião, mas eles viviam esse embate, né? Não era uma convivência pacífica. Então os índios fizeram esse sequestro para realmente fazer uma emboscada ao homem branco, né, atacá-los, de alguma forma fazer com que eles viessem ao seu encontro e dessa forma atacá-los. E ali ficaram os índios então à espera desses homens brancos, à espera dessa tentativa de resgate para atacá-los. E passam muitos dias, como eu falei, a tribo era muito longe. De um dia, Joana encontra uma purunga. E ela desenha nessa purunga o que exatamente está acontecendo. Desenha ali a tribo, desenha os índios fazendo a emboscada, e ela solta essa purunga rio abaixo na esperança de que alguém resgate a purunga e leia e entenda, decifre o que ela escreveu ali. Só que bem no dia que ela soltou a purunga, começou a chover, gente, muito, aquela chuva que não para, o rio encheu, enchente, então não dava mais para os homens que estavam vindo a cavalo atravessarem o rio, né? Os índios já estavam ali esperando, já tinham até visto a distância o homem branco se aproximando, mas por causa da chuva eles não conseguiram atravessar o rio. E também por causa da chuva e por eles terem que parar e não poder atravessar o rio, um dos homens ali viu a purunga, resgatou e leu. Então, aí vão se passando os dias ali, algumas questões de convivência ali da Joana, do menino, as histórias do jabuti são contadas todas as noites, é bem interessante a história, não vou entrar em detalhes, mas são ensinamentos, né, por meio da história do jabuti que vão sendo passadas para o menino. E ocorre que um dia Joana acorda e os
curumins ali, os índiozinhos, estão brincando com a porunga que ela tinha soltado o rio abaixo. Ela pensa, já se desespera, né? Alguém pegou essa porunga, nem chegou na mão de ninguém, ninguém sabe que a gente tá aqui, ninguém sabe da emboscada. O primeiro pensamento dela foi esse, que tinha dado errado o seu plano. Porém, quando ela se aproxima da porunga, ela percebe que além dos desenhos que ela tinha feito, havia novos desenhos. E esses desenhos, né, ela decifrou ali e deu a entender que o homem branco tinha conseguido resgatar a porunga e sabia que ia ser emboscado. Dessa forma, eles deram a volta na tribo, por isso eles demoraram tanto, e eles estavam então no outro lado da tribo. Enquanto os índios estavam armando a emboscada de um lado, o homem branco deu a volta e veio pelo outro lado. E a porunga foi enviada de volta para que, na expectativa, na esperança de que a Joana pegasse novamente e se preparasse, ficasse atenta, porque poderia haver um conflito ali, né, entre eles. Mas quando o homem branco vem ali até a tribo, os índios não estão presentes, os índios que eram os guerreiros, né, porque eles estavam lá armando a emboscada. Então eles chegam já assim, todos com seus cavalos imponentes e tal, sem resistência. E a Joana faz, né, que ela fala, não façam mal para os índios que estão aqui, eles nos trataram muito bem enquanto a gente ficou aqui, e trataram mesmo pelos relatos que tem no livro, e os guerreiros nem estão aqui mesmo na tribo, e se vocês não fizerem mal para os indígenas, isso vai soar como algo positivo, né? Naquela esperança de que houvesse um pouquinho de paz entre os garimpeiros e os indígenas nesse caso. Então eles pegam ali o Quinquim, o Quincas Venâncio pega seu filho, leva embora, a Joana vai junto, todos felizes. E o livro é exatamente isso, gente, né? No final ali, a Joana acaba se casando com o pai de Quinquim, porque ela vira meio que uma segunda mãe. Eles ficaram 100 dias, né? Olha o nome do livro, 100 noites tapuias, então eles ficaram 100 noites ali, em que a Joana assumiu o papel de mãe para o Quinquim, acabou então se casando com o pai dele. O dinheiro do diamante oportunizou que o Quincas Venâncio e a sua família se mudasse daquela vila, porque era apenas uma vila de garimpeiros, não daria um futuro para o seu filho, né? Então ele pôde se mudar, mas antes disso ele construiu uma bela escola e deixou ali como herança, com o dinheiro do diamante, né? E também com o dinheiro do diamante que ele encontrou, ele pôde construir sua vida na cidade junto com seu filho e sua nova mãe. A história basicamente é essa. Eu recomendo o livro, ele é bonitinho, não tem grande dificuldade para essa idade e para esses anos que eu falei, não vai encontrar muita dificuldade. E eu também recomendo que, se você for passar esse livro na escola, que seja feita uma conversa antes, dizendo que não existe o vilão e o mocinho, que existem dois lados da moeda, duas visões de uma mesma realidade. E os autores, pelo que eu vi, eles se preocuparam em não colocar os índios como vilões e os brancos como vilões, né? Eles tiveram o cuidado de não colocar dessa forma. Houve um rapto? Houve um sequestro? Houve, mas não houve nenhum momento de agressão, de algo assim. Então ficou bem suave essa questão. Há quem faça críticas, claro, né? Se não for uma leitura mediada para uma criança, sim, você pode pintar o indígena como o malvado da história, mesmo que tenha sido um relato mais leve. Então é sempre o ideal que você tenha essa conversa, que fale que esses conflitos existiram efetivamente, que havia interesse do homem branco, que havia uma ideia de posse da terra do indígena, que ao meu ver realmente era dele, né? Então, só que isso é um assunto muito profundo, né? O importante é apenas que se deixe claro que não existe um vilão, que ali eram conflitos que realmente existiam, e aí você aí que vai verificar como que você vai justificar isso para o seu filho ou para o seu aluno da melhor forma possível, de acordo com as suas posições, com a sua visão, claro, sempre respeitando a visão do outro. Vou deixar para vocês aqui também, quem tiver interesse, eu produzi um resumo da obra e produzi 40 perguntas objetivas com gabarito sobre a obra. Quem tiver interesse é só acessar ali, me mandar um e-mail que está ali embaixo para falar comigo, que a gente conversa, tá? 40 perguntas, mas a maioria é objetiva e uma parte é subjetiva, algumas de reflexão, outras para verificar se o aluno, por exemplo, leu mesmo o livro ou se ele só ficou com um resumo, com um superficial. Eu gosto de verificar. Se eu passo um livro, eu quero que faça a leitura e não fique só no filme
ou no resumo da internet. Então, essas perguntas aí tornam o seu trabalho um pouco mais fácil para fazer essa verificação, e depois você só faz a mediação da interpretação, da discussão da obra depois da prova, ao meu ver, certo? Então, se tiver interesse, entre em contato comigo pelo e-mail que está logo ali embaixo na descrição do vídeo. Certo, gente? Então, recomendo meu primeiro livro agora como adulta da coleção Vagalume. E sim, recomendo que você trabalhe com ele em sala de aula, é um bom livro para presentear. E recomendo que faça isso sempre com uma mediação, com uma fala, para preparar o aluno para a leitura que ele vai fazer, ou a criança, certo? Muito obrigada por ter assistido o vídeo até aqui.